Olá, Vivência do Cerrado, estamos aqui no auditório da OAB, em Palmas, onde o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamarck, está aqui participando de um ato de desagravo em favor do presidente da OAB, do Walter Ofuji. Ele que teria sido agredido aí pelo ex-prefeito de Palmas, Carlos Amasta. Presidente, quero perguntar para o senhor a primeira coisa. O Amasta não é mais prefeito, mas mesmo assim vocês mantiveram ato e tal, e o senhor disse que toda a sociedade foi agredida com isso. Queria que o senhor falasse sobre esse posicionamento da OAB contra aí as declarações do ex-prefeito. Bom, primeiro, o que nós estamos aqui a fazer hoje é prestarmos solidariedade ao presidente Walter Ofuji, presidente da OAB do Tocantins, que foi agredido, né, de uma forma absolutamente inaceitável, ainda por uma via de rede social, e ainda agredido de forma injusta, porque o presidente Walter Ofuji, que representava a OAB naquele momento e que representa a Ordem dos Advogados do Brasil em Palmas, estava agindo em nome da instituição e estava agindo em nome da própria sociedade, porque a OAB também tem este papel de representante da sociedade civil organizada. A OAB tem uma delegação pela própria Constituição Federal e por isso ela tem estas prerrogativas de ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, quando ela se rebela contra uma ideia como essa de aumento de carga tributária, ela está defendendo toda a sociedade brasileira, porque tenho hoje a convicção de que a sociedade brasileira não suporta mais a carga tributária que lhe é colocada e que lhe é imposta todos os dias. E o Brasil também tem que conviver com um novo patamar em termos de gestão. Eu tenho dito que chega desta ideia de aumento de carga tributária. Nós precisamos trabalhar com gestão no setor público e não a cada novo problema se busca o bolso do cidadão para resolvê-lo. E é por isso que nós não podemos aceitar. A Ordem dos Advogados do Brasil tem a sua estrutura toda voltada às prerrogativas da advocacia, à defesa da cidadania, e ela continuará cumprindo exatamente esse seu papel. Presidente, o senhor falou no seu discurso que a OAB não tem preferências políticas, né? E uma das questões que levantou um debate sobre essa questão do desagravo foi o fato do presidente Ofuji ter se filiado recentemente a um partido político, a PSD. Como é que o senhor, como presidente nacional, vê essa questão da filiação dele? Vocês defendem ele disputar algum cargo político ou não? Como é que o senhor vê isso? Bom, primeiro eu quero reafirmar isto, né? O partido da OAB é o Brasil e a nossa ideologia a Constituição Federal. Eu tenho dito isto, tenho afirmado e reafirmado. E eu me comporto exatamente nesta linha. E eu tenho a convicção de que o presidente Walter Ofuji também irá se comportar exatamente desta forma. Se o cidadão Walter, por uma questão ou outra, tem o interesse de se filiar a um partido político, ele está exercendo a mais legítima prerrogativa de todo cidadão brasileiro, que é buscar uma filiação partidária para participar exatamente da política no Brasil hoje. Todos nós, aliás, num momento de crise como este que nós estamos vendo no setor público e principalmente na política, nós temos que incentivar a participação das pessoas. Agora, isto não quer dizer que o presidente da Ordem, seja o presidente Walter ou seja qualquer outro dirigente da OAB, vá misturar política partidária com a instituição. Isto ninguém vai fazer e não se pode pensar ou imaginar que isto possa ser feito dentro da instituição. Quando nós assumimos a instituição, nós juramos sim compromisso com a Constituição Federal, com o Estado Democrático de Direito, com os direitos humanos e com a busca permanente de uma maior e melhor igualdade social. E, portanto, por isso a Ordem dos Advogados tem que ser absolutamente isenta, absolutamente independente. E eu, com esta visão, também quero deixar aqui um apelo a toda a sociedade. Nós estamos vivendo um ano eleitoral, é um ano decisivo para o Brasil, porque o Brasil já não suporta mais toda esta crise que muitos dizem que é uma crise ética, outros dizem que é uma crise política, outros dizem que é uma crise econômica. Eu digo que ela é uma crise moral mesmo, e sem precedentes. E nós precisamos avançar, e isto passa exatamente por termos novas regras, por termos uma reforma política no Brasil. E como esta reforma política não se deu ainda pela via correta, que é a via do Congresso Nacional, porque sabemos as dificuldades ou a falta de interesse muitas vezes de que esse tema possa avançar, nós temos hoje uma oportunidade ímpar no ano eleitoral. Vamos fazer então esta reforma política a partir do voto. Se nós queremos depurar, vamos depurar pelo voto.
E isto também não significa que eu esteja criminalizando a política, muito antes pelo contrário. Não há democracia sem política, não há política sem políticos. O que nós precisamos hoje é votarmos bem, votarmos de forma consciente em pessoas que estejam representando efetivamente o cidadão brasileiro, que estejam representando efetivamente o nosso sentimento enquanto cidadãos, de forma absolutamente republicana. A Constituição afirma que o poder emana do povo, mas este poder é um poder-dever na hora do voto. E, portanto, voto tem que ter, sim, esta visão de que cada um de nós precisa ter uma consciência muito grande neste ato de votar. Voto não tem preço, voto tem consequência. E a consequência de uma escolha mal feita é exatamente esta crise ética e moral sem precedentes que o Brasil está vivendo. Presidente, uma última pergunta sobre o cenário nacional agora. O posicionamento da OAB sobre a questão da prisão na segunda instância. Existem alguns advogados criminalistas aí numa defesa com relação a isso. O que o senhor tem a dizer? A Ordem dos Advogados do Brasil tem uma posição muito clara com relação à questão da prisão em segunda instância. A OAB tem uma posição histórica contrária à prisão em segunda instância em defesa da Constituição Federal. Isso é uma posição histórica, como disse, da nossa instituição e não poderia ser diferente, porque a Constituição assim afirma. Por outro lado, também temos uma posição muito forte contra a criminalidade, contra a corrupção e contra a impunidade. Certo. Este debate travado desta forma, ele está equivocado na minha avaliação, porque a Constituição afirma que a presunção de inocência ela é total. E, portanto, se há um interesse, ou se há uma nova visão da sociedade brasileira com relação a esse tema, ele tem que ser tratado em outro foro, que é o foro do Congresso Nacional. Obrigado, presidente nacional da OAB, o Cláudio Lamarck, dando aí detalhes para a gente sobre o posicionamento da OAB com relação à prisão na segunda instância. Mais informações sobre os fatos que afetam Tocantins e o Brasil, você confere diariamente no portal gazetadocerrado.com.br, conteúdo de qualidade na internet.